Olá, tudo bem? Eu sou o professor Anderson Teixeira Rolim e essa é a nossa segunda aula de semiótica. Nessa aula veremos análise semiótica de textos. Na primeira aula, nós vimos o plano geral da semiótica, uma síntese sobre algumas das suas vertentes e algumas possibilidades de análise de modo bastante superficial. A intenção da primeira aula era realmente apresentar essa, que é uma disciplina, um método de análise que não é tão comum e que muitas vezes, por conta disso, acaba se distanciando da realidade dos nossos alunos. Nesse sentido, tendo visto a primeira aula com o plano geral, nesta aula nós já partimos então para a análise semiótica de textos, que dá foco, portanto, para a análise textual por meio da semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente ver os metadados dessa aula. Durante a aula, eu vou lembrar mais vezes de que nós estamos na unidade de ensino 2, da unidade 2 do livro Semiótica, que está disponível na biblioteca virtual e que é muito importante no desenvolvimento dessa disciplina. Acessem o livro da disciplina. A competência dessa unidade é percorrer a estrutura do texto na busca pelos sentidos nele existentes. Portanto, consideramos aqui que o texto tem sentidos e a análise semiótica dos textos busca justamente os sentidos que o texto emana. Resumo: o texto sob uma perspectiva semiótica, metodologia de análise semiótica de textos, paixões semióticas. Palavras-chave: texto semiótico, análise semiótica de textos, paixões semióticas. Então, é importante que a gente lembre sempre que, pode parecer óbvio, o texto contém sentidos e sentido, né, pensando em significado, sentido como sinônimo de significado. E a busca desses significados que coloca a semiótica como uma excelente ferramenta de análise textual. Quando nós observamos determinado texto, determinado discurso, que a gente vai entender, às vezes são sinônimos, às vezes não são, texto e discurso, mas de um modo ou de outro, esses textos, discursos, eles têm dentro deles mecanismos de geração de sentido. E é atrás desses mecanismos, atrás dessas evidências de sentido, que a semiótica atua. Vamos lá para o quadro para a gente ver a contextualização. Primeiro, a gente precisa pensar como o texto se organiza. E é essa organização do texto que vai servir como um guia para a nossa análise. Segundo, de onde emergem os sentidos identificados em sua estrutura. Muitas vezes, os sentidos emanam não apenas de sintagmas ou de núcleos lexicais, portanto, de uma palavra ou de outra, mas mesmo da estrutura textual, da maneira como o texto está organizado. E, por último, de que modo empreender uma análise textual completa sobre a perspectiva da semiótica. Portanto, nessa aula, nós buscaremos observar e descrever possibilidades de análises textuais com essa ferramenta, né? Vamos tentar entender a semiótica como uma ferramenta de análise textual, de modo que nós possamos utilizá-la quando mais necessitamos. Quando precisamos, por exemplo, fazer uma análise literária. E aí a gente já está falando de um nível narrativo, um nível discursivo, que é um nível mais complexo, mais concreto da análise textual semiótica. Mas, de qualquer modo, isso só demonstra o quanto a semiótica é abrangente. Ela pode partir do núcleo lexical de uma palavra para um texto todo. Portanto, hoje nós observaremos a análise semiótica de textos. E, para isso, nós percorreremos alguns exemplos e algumas possibilidades. O texto sob uma perspectiva semiótica. Primeiro, a ideia de perspectiva.
Perspectiva, ela cria um foco, né? É um filtro, uma maneira de olhar para determinada coisa. Se você, por exemplo, busca ver o mar e tem um prédio na sua frente, você não tem uma perspectiva capaz de ver aquilo que você deseja. A ideia aqui é de que perspectiva semiótica seja essa condição, né, adequada, com um ferramental adequado para que você faça essa observação. Portanto, qual que é a perspectiva semiótica nos textos? Vamos lá para o quadro para a gente começar o nosso conteúdo. Perspectiva semiótica. Greimmar e Courtet, em seu dicionário de semiótica, afirmam que é comum a não distinção entre texto e discurso, os quais são por vezes tomados como sinônimos. Portanto, para alguns pesquisadores, texto e discurso são a mesma coisa. Já Barros ressalta a ideia de que tais conceitos são, sim, diferentes. Nessa abordagem, o texto seria mais ou menos a manifestação concreta do discurso, sendo este a última etapa no processo de construção dos sentidos do texto. Portanto, quando a gente fala entre discurso e texto, a ideia aqui, primeiro, é de que a gente está falando de um texto escrito, e o discurso teria uma natureza oral. Por isso, o texto seria o mais concreto de todos, a concretização. Como a gente costuma dizer, tinta no papel. Então, ele tem um aspecto concreto, inclusive, nesse caso, físico, enquanto o discurso seria um passo atrás, né? A construção de significados e a projeção desses significados por meio do discurso, como eu faço nesse momento, ainda que sejam muito parecidos. Barros aponta, por exemplo, que eles têm essa diferença na sua concretude. O texto seria mais concreto do que o discurso. E aí você pode se perguntar, mas não existem discursos que são escritos? Nesse caso, para Barros, ele seria considerado um texto, né? E parte justamente dessa divisão difícil, né, a perspectiva de Greimmar e Courtet de que texto e discurso são a mesma coisa. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Ao ser tomado como um objeto de significação, o texto é concebido como uma unidade significante, estruturalmente organizada por meio da mobilização de recursos linguísticos. Vejam só, recursos linguísticos aqui é uma expressão bastante ampla, que juntos engendram os sentidos. Portanto, são esses vários recursos linguísticos que acabam organizando e emanando sentidos. Como um objeto de comunicação, também chamado de objeto histórico, por sua vez, o texto constitui uma unidade de sentido, situada em um espaço e em um tempo específicos. Portanto, o texto está ligado a um espaço e um tempo específicos, que a gente chama de contexto, sendo atravessado por elementos externos, como valores ideológicos que circulam na sociedade. Então, por mais que nós falemos de uma concretude do texto, por mais que nós falemos que aquilo que está escrito tem um significado limitado e ele não diz outra coisa, existem possibilidades de leitura que muitas vezes são forçadas por um viés ideológico. O que isso quer dizer? Quer dizer que o texto, ao mesmo tempo, ele é isolado e faz parte da sociedade. A gente está falando aqui de dois conceitos. Um é observar o texto como algo que esteja fechado em si e, portanto, tudo aquilo que ele emana é algo imanente, né? E, portanto, focado, com foco na imanência, e com o texto como parte da sociedade, com essa possibilidade de trazer os significados externos ao texto para a sua leitura, a transcendência, portanto, imanência e transcendência. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Perspectiva semiótica.
Percebemos, então, uma espécie de duplo movimento. No primeiro, que é o movimento da significação, o texto seria uma unidade quase autônoma, a partir da qual emanam os sentidos identificáveis e explicáveis por si só. No segundo, que é esse da comunicação, os sentidos do texto também são produto da interação por ele propiciada, como resultado da ação de sujeitos entre os quais circula. Portanto, o texto dependeria também da perspectiva de quem observa. E a gente viu que na base da semiótica persiana, a gente já tem dado o valor do observador, daquele que observa e daquele que vai interpretar os significados. Portanto, o interpretante tem sim um valor. Então, aqui nós temos duas possibilidades. Então, a ideia de que o texto sozinho cria esses significados e a outra ideia de que o texto, permeado pelos valores sociais, ideológicos, também cria significados ligados a coisas que são externas ao próprio texto. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Atente para o fato de que esse duplo modo de conceber o texto não permite a prevalência de uma ou outra visão, já que, conforme Barros, é a partir dessa dualidade que o texto existe. Ele significa por meio de sua estrutura e por meio das influências que sofre do contexto em que é produzido e veiculado. Assim, na amplitude semiótica, o texto pode ser analisado tanto interna quanto externamente. A ideia aqui é de que essa escolha é feita pelo semioticista. Essa escolha é feita por aquele profissional, por aquele que está preocupado com a construção dos sentidos e pode realizar, inclusive, essas duas análises, né? Partir de uma análise textual que seja inicialmente imanente, limitada aos sentidos que o texto por si só emana, para depois fazer uma análise externa, portanto, uma análise que transcende o texto, trazendo para essa leitura os significados que são sociais, econômicos, identitários, históricos e assim por diante. Portanto, o texto tem essa capacidade dupla de significar por si, ao mesmo tempo que faz parte de toda a sociedade, do tempo e do espaço em que ele está sendo criado e veiculado. Análise interna e análise externa do texto. Vamos lá para o quadro para a gente ver um pouco mais sobre esse conceito. No caso da análise interna, em que o texto é visto como um objeto de significação, portanto, aqui a gente está falando de imanência, né? O significado pertence ao texto e emana do texto. Portanto, são examinados os recursos mobilizados na organização estrutural do texto e o modo como eles se relacionam, o modo como eles se combinam para a produção dos sentidos. Portanto, a escolha das palavras, a escolha do léxico de determinado texto, a maneira como esse léxico está organizado, isso não precisa ser uma poesia para que essas escolhas se façam presentes e se façam perceptíveis, capazes de serem percebidas por uma análise textual, não apenas semiótica, mas na análise semiótica que tem o foco nos significados, isso se torna muito mais perceptivo. Portanto, essa organização do texto que perpassa tanto a escolha das palavras, o seu posicionamento, né? E veja, eu não estou falando de análise sintática. É importante lembrar que não há valor dentro da análise semiótica para a organização sintática. O que nós estamos buscando aqui são os significados que a posição, que o lugar das palavras ocupa dentro do texto. Tá bom? Então, falar de imanência, falar de análise interna do texto é se preocupar com essa organização que vai ser perceptível na sua estrutura,
num nível macro, e nas palavras, na escolha do léxico, no nível mínimo. Vamos lá para o quadro para a gente ver agora a análise externa do texto. No caso da análise externa, por sua vez, considerando o texto como um objeto de comunicação, então comparando com a análise externa, enquanto a gente está falando de um objeto de significação, aqui a gente fala de um objeto de comunicação. É avaliado o contexto sócio-histórico em que a produção é situada, além de como isso determina a significação. Palavras, expressões que há algumas décadas eram aceitas, hoje não são mais aceitas socialmente. Isso mostra como tempo e espaço determinam a significação de palavras e de expressões, sem desconsiderar, no entanto, os recursos da Constituição interna, que vem antes. Portanto, a organização interna do texto, a análise imanente, ela vem sempre antes de uma análise externa. E essa análise externa, que muitas vezes ela corrobora, ela reforça a análise interna, ela tem, portanto, um caráter de transcendência, ok? Ela transcende os significados do texto para além do que está escrito. Então, nessas duas possibilidades, a gente vê uma riqueza de elementos que vão trazer à tona, muitas vezes, aquilo que a gente chama, na literatura, por exemplo, de entrelinhas. A obra de Machado de Assis, por exemplo, é uma obra que a gente percebe muita coisa nas entrelinhas. Como assim nas entrelinhas? Pela escolha das palavras. No caso de Machado de Assis, por exemplo, a escolha do nome das personagens é muito significativo. Por exemplo, um personagem sádico que se chama Fortunato, que trabalha num hospital, que é onde as pessoas vão porque sofrem. Essas escolhas não são aleatórias e mostra a grandiosidade desse escritor. Isso para fazer algo muito leve, muito breve, dentro de uma observação que, obviamente, por conta da grandeza da obra de Machado de Assis, carece muito mais atenção. Mas, de um modo ou de outro, a gente já consegue perceber que essas escolhas de palavras que nós utilizamos molda também como as pessoas percebem a construção da nossa comunicação ou ainda, nos textos que escrevemos, da significação que dele emana, portanto, da imanência. Vamos lá no quadro para a gente continuar a nossa observação aqui, e eu trouxe para vocês um pequeno poema, de Oswald de Andrade, que é belíssimo, eu gosto muito desse poema, e eu vou fazer a leitura dele agora. Para dizerem milho, dizem mil. Para melhor, dizem mió. Para pior, pior. Para telha, dizem teia. Para telhado, dizem telhado. E vão fazendo telhados. Brilhante, a obra de Oswald de Andrade tem sido recuperada recentemente, e o texto traz, evidentemente, um contraste entre o que seria uma linguagem culta e uma linguagem popular. Veja, não é uma linguagem inculta, porque ele se comunica e ele consegue trazer os significados que ele deseja para a sua comunicação. E, de qualquer modo, continuam fazendo telhados. Vamos lá para o quadro para a gente ver as duas possibilidades de leitura. A primeira delas, na análise interna do poema. No que tange uma análise interna desse poema, como exemplo de um texto verbal, pode-se fazer menção à abordagem dos recursos linguísticos selecionados para sua construção, de modo que o tema aspectos da oralidade fosse concretizado. A oposição entre as formas milho, melhor, pior e telha, e aí as formas populares, as formas da oralidade, mil, pior, teia, mil, mió, pior, teia, evidenciando o fenômeno característico da oralidade. E, nesse caso, que fenômeno fonológico característico, é a
diminuição, né, da palavra, de modo que ele possa ser um discurso mais ágil, né? Na oralidade, a gente muitas vezes engole sílabas, né? Quantas vezes para falar biblioteca, nós falamos, você foi na biblioteca? Né? A gente come uma sílaba, de modo que o discurso seja mais breve. E o uso dos verbos conjugados na terceira pessoa do plural. Dizerem, dizem e vão, marcando o fenômeno sintático da indeterminação do sujeito. Isso quer dizer que, nessa análise, não é possível saber quem fala, ainda que a própria análise já demonstre isso. Na análise externa do poema, se tratando, né, dessa possibilidade, o texto pode ser ancorado em reflexões ligadas ao fato de que, independentemente de sua fala, o indivíduo mantém um papel social, trabalhando e cooperando para o funcionamento da sociedade, em contraste com as visões estereotipadas de que há falares melhores e piores. E, nesse sentido, a gente está falando aqui da construção do discurso, da construção do significado e do lugar do homem trabalhador na sociedade. Metodologia de análise semiótica de textos. Se nós estamos falando, né, de uma semiótica discursiva, de uma semiótica textual, de uma semiótica que se preocupa com a análise de textos, quais são os métodos de análise para que a gente possa, de fato, descobrir esses significados que estão em elementos diversos do texto, desde a escolha lexical até a sua estrutura. Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. De acordo com Greimmar e Corté, que são, nessa aula, nossos guias, todo texto é tornado como um objeto semiótico, cuja leitura, cuja análise deve considerar o seu modo de produção, ou seja, como os componentes mobilizados em sua construção relacionam-se entre si para a produção dos sentidos. Mais uma vez, sentido como sinônimo de significado. Portanto, para alcançar o que é dito pelo texto e como ele o faz, o semioticista explora, em primeiro lugar, o seu plano de conteúdo, analisando as origens do sentido, para depois avançar em direção ao plano de expressão, com análise da materialidade concreta do texto. Portanto, plano de conteúdo e plano de expressão são planos diferentes dessa mesma análise. Enquanto o plano de conteúdo está voltado para esses elementos e para a construção, a identificação desses elementos e os seus significados isolados, explícitos, quando a gente fala do plano de expressão, a gente já está falando que é possível, por exemplo, usar uma expressão que eu quero dizer exatamente o contrário. Por exemplo, na nossa maneira do falar brasileiro, quando alguém pede alguma ajuda, muitas vezes a pessoa educadamente aceita, posso ter sua ajuda? E você responde educadamente, para ajudar, responde, pois não, eu vou ajudar. Só que esse pois não significa sim. É isso que a gente está falando do plano de expressão, entender que muitas vezes o que é dito não é o significado explícito e ele depende de outras estruturas para que ele possa ter aquele sentido específico. Vamos lá no quadro para a gente continuar. A exploração desses dois planos, né, o plano de conteúdo e o plano de expressão, se dá por uma metodologia clássica de análise, que, embora considerada estrutural, aqui é estrutural no sentido de estruturalismo, que é essa vertente tão importante, né, dos estudos linguísticos e sociais do século XX, né? Ele pode ser considerado estrutural demais por alguns, mas ainda hoje é mobilizada para a leitura de textos, especialmente verbais. Chama-se o percurso gerativo de sentido. E o percurso gerativo de sentido, ele é ainda uma análise, não, por mais que ela seja uma análise, não é nada novo, mas ainda hoje é uma ferramenta, assim,
fundamental quando a gente está falando em explorar os sentidos de um texto. Ainda que nós não tenhamos uma proposta final de entregar uma análise semiótica de determinado texto, a semiótica pode surgir como uma ferramenta dentro desse processo. Nós temos aqui uma imagem que mostra, né, a seta indo para a direita, né, que parte, portanto, do nível fundamental, que é mais simples e abstrato, para um nível discursivo, que é mais complexo e concreto. E isso se dá, portanto, num nível narrativo, né? Nós estamos falando, então, não da exploração de aspectos específicos do texto que, por exemplo, estejam ligados, como eu disse, a palavras determinadas, mas como essas palavras estão organizadas, estruturadas, de modo a construir esse percurso gerativo de sentido. Muitas vezes a gente vai observar uma gradação nessas palavras, né? De um significado mais superficial para um significado mais profundo. Muitas vezes uma palavra ou um conjunto de palavras que vai expressar um desagrado, né? Pensar que é possível escolher palavras que sejam mais leves, né, para esse descontentamento e, por fim, palavras que vão se aproximar ao ódio, por exemplo, e não mais apenas um descontentamento. Portanto, perceber essas gradações, perceber esses elementos do texto é parte do percurso gerativo de sentido. Vamos lá para o quadro para a gente ver os 3 níveis, né? O primeiro é o nível fundamental, que é uma etapa considerada mais simples e abstrata, em que a origem dos sentidos do texto é detectada pela identificação de ideias opostas. E ideias opostas é justamente a maneira como nós articulamos o discurso, seja porque escolhemos palavras que são opostas àquilo que não gostamos, seja porque demonstramos, né, muitas vezes no discurso, muitas vezes no texto, que essas palavras, essa oposição, amor, ódio, vida, morte, elas estão sempre presentes, porque tratar, por exemplo, da morte é quase sempre tratar da vida. E o texto mostra isso através da identificação dessas ideias opostas, cujos significados perpassam todo o texto e a partir das quais toda a estrutura textual se desenvolve. Então, essas oposições básicas estão no nível fundamental de um texto. E é nesse sentido que observar a escolha a escolha lexical e as oposições fundamentais, a gente ainda vai tratar de quadrado semiótico, é possível buscar ali aqueles primeiros e mais superficiais significados de um texto. Mas ainda assim, por mais superficial que seja dentro do percurso gerativo de sentido, uma análise do nível fundamental semiótica na maioria dos casos, uma análise que é mais profunda do que, por exemplo, principalmente tratando de significado, do que, por exemplo, uma análise ortogramatical, né, que vai tratar da organização das palavras dentro da frase, mas não necessariamente vai tratar da construção do seu sentido. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Agora, vendo o nível narrativo. Essa é uma etapa intermediária entre o nível fundamental e o nível discursivo, em que as ideias opostas identificadas no nível anterior, o nível fundamental, são revestidas por valores, sejam eles negativos, sejam eles positivos, determinando a relação entre os diferentes componentes do texto, como sujeitos, personagens, por exemplo. E, por último, o nível discursivo é a etapa mais complexa e concreta, em que o texto é observado não apenas pelo seu conteúdo, mas por sua
expressão, sua materialidade, com ênfase nas estratégias discursivas, recursos linguísticos empregados na sua elaboração e os elementos que concretizam as ideias abstratas contempladas por ele. Portanto, no nível discursivo, nós estamos falando de uma análise que mostra a concretude dos sentidos emanados pelo texto. Situação-problema. Vamos lá para o quadro para ver qual é a situação-problema dessa vez. Manuela é uma jornalista que atua como voluntária em um projeto social que atende crianças e adolescentes de uma comunidade de sua cidade. Olha só que bacana, ela é jornalista, trabalha numa empresa de comunicação, mas é voluntária em um projeto social que atende crianças e adolescentes. No projeto, ela desenvolve oficinas de escrita e realiza sessões de contação de histórias. Que gostoso que são esses momentos. Durante suas apresentações, Manuela procura inserir a abordagem de temas éticos e morais. Portanto, tratar desses assuntos com jovens é muito importante para que eles desenvolvam a sua própria percepção de ética, a sua própria percepção de moral e possam, inclusive, julgar a ética e a moral social que lhes é imposta, justamente para colaborar no processo de formação de valores do público atendido. Parabéns a Manuela pela sua iniciativa. Nesse sentido, uma alternativa encontrada por ela é a discussão dos conteúdos obtidos nas fábulas, né? Lembrando que fábula é esse tipo de texto narrativo simples que normalmente é voltado para um público infantil e que tem lá no romantismo, né? Principalmente no romantismo, uma força muito grande. Ah, mas tem as fábulas de Esopo. Mas é no romantismo que existe uma recuperação desses textos medievais, desses textos antigos, né, para usar um termo bem genérico, e que eles passam a ser compilados, como é o caso, por exemplo, dos irmãos Grimm na Inglaterra e tantos outros folcloristas que recuperam e acabam sistematizando e organizando essas fábulas em obras que hoje ainda são tão importantes. A inquietação de Manuela, porém, está no desafio de ampliar a comum comparação entre o texto da fábula e a sua moral, aquela frase que costuma sintetizar o ensinamento proposto no enunciado. Portanto, parte-se já da ideia que a fábula, na sua origem, tem uma intenção didática, né? Então, ela propõe algum ensinamento. O que ela deseja é buscar recursos que possam tornar suas análises mais interessantes e complexas, mas em uma linguagem acessível às crianças e aos adolescentes, de modo a despertar um maior interesse neles. Maior interesse pelo quê? Maior interesse pelo texto, pela capacidade de analisar um texto, de construir esses significados no seu próprio texto, porque se você sabe decodificar os sentidos de um texto, você pode reproduzir essas estratégias de significação nos seus textos e na sua própria comunicação também. Então, muito importante o trabalho desenvolvido ali pela Manuela. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Manuela, para realizar essa análise introdutória, com base em qualquer fábula estruturada desta forma. Primeiro, narrativa mais moral como uma estrutura básica, desde que os conteúdos sejam condizentes com o perfil do seu público, e essa é uma preocupação sempre necessária, lembrando que, mesmo tratando de fábula, é preciso tomar certo cuidado na escolha dos textos para o tratamento com as crianças, seja porque a gente pode tratar de assuntos que lhes serão sensíveis, mas também porque a gente pode ali, por meio de uma análise semiótica muito elaborada, matar a possibilidade de um leitor literário que até aquele momento estava tendo prazer em ler, né? Então, são muitos os cuidados, né? E um deles é esse, né, da seleção do texto, né, e de que os conteúdos estejam adequados ao público. Além disso, para tornar a proposta mais significativa, ela pode incentivar os participantes a pensar em exemplos adicionais, de modo que seja verificada a mesma organização. Entretanto,
Vale ressaltar que os termos técnicos devem ser omitidos. Por exemplo, no lugar de plano de expressão, pode-se usar a forma do texto, né? A ideia de como o texto está organizado. No lugar de plano de conteúdo, pode-se dizer assunto do texto, tema do texto, né? Alguma coisa que possa trazer para eles o significado básico do que eles estão fazendo, mas sem necessariamente trazer todas aquelas expressões, essas que nós estamos vendo, né, para a sua análise. Portanto, o que mais importa é que eles possam discutir esses textos e buscar por eles mesmos os sentidos em que os textos emanam, considerando aí sempre que o texto deve estar selecionado em acordo com o seu público. Vamos então para o momento de interação dessa aula. Vamos lá para o quadro. Níveis do percurso gerativo de sentido. Através do link disponibilizado abaixo ou por meio de um código QR ao lado, acesse e responda à atividade interativa. A pergunta é a seguinte: quais são os 3 níveis do percurso gerativo do sentido? Vocês têm aí alguns minutinhos para realizar a atividade e a gente volta já já.
voltamos aí da nossa interação e é uma atividade bastante simples, né? Nós estamos falando, né, da análise textual de textos e aí nós temos 3 níveis dessa análise. O primeiro deles é o nível fundamental, o nível intermediário, o segundo é o nível narrativo e o último é o nível discursivo. Portanto, os 3 níveis: fundamental, narrativo e discursivo. Análise semiótica de textos. Vamos lá para o quadro para a gente continuar esse nosso conteúdo. Oposição semântica fundamental. Com a análise do nível fundamental do percurso gerativo de sentido, né? Lembrando que a gente tem esses 3 níveis, fundamental, narrativo e discursivo, você tem a exploração da etapa mais simples, mais profunda e mais abstrata. É nessa fase que se identifica a origem dos sentidos do texto. Um primeiro item a ser observado é a organização semântica desse nível. Portanto, observar a organização dos significados desse nível, com base na identificação de categorias que mantêm entre si uma relação de contraste. É aquilo que a gente chama de oposição semântica fundamental. E é nesse sentido que, por exemplo, a escolha de uma palavra como amor revela a sua oposição, que vocês devem estar imaginando que é isso mesmo, ódio. Então, pensar sempre em algo é pensar de algum modo no seu oposto. É que eu desejo o oposto? Mas não. Pode ser, até pode não desejar o oposto, né? A gente está falando aí de disjunção e conjunção, que é outra realidade que a gente ainda trata nessa aula. Mas aqui, pensar que toda vez que a gente fala de alegria, o oposto de alegria é tristeza. Toda vez que a gente coloca o claro, a gente pensa no escuro. A ideia mesmo de que, filosófica, de que para que exista um é preciso existir o outro, né? Na cultura original, na cultura oriental, o yin e o yang, né? A ideia de que a gente tem esses 2 lados opostos em tudo. E a semântica também parte dessa oposição fundamental. Vamos lá para o quadro para a gente continuar esse conteúdo. Nós temos aqui uma fábula bastante simples de Esopo que nós usaremos como exemplo para a oposição semântica fundamental. Havia um agricultor que era dono da galinha mais extraordinária que se possa imaginar. Todos os dias a ave punha um ovo de ouro. O agricultor levava os ovos ao mercado e começou a enriquecer. Mas não tardou que se tornasse impaciente com a galinha, pois esta só punha um ovo por dia. Sentia que não estava a enriquecer com rapidez suficiente. Temos um verbo aqui que aparece 2 vezes e que é fundamental para que a gente possa fazer a leitura. Então, um dia, depois de ter acabado de contar o dinheiro, teve a ideia de que poderia obter os ovos de ouro todos de uma vez, se matasse a galinha e lhos tirasse de dentro. Mas quando levou essa ideia à prática, descobriu que, por dentro, a galinha era igual a qualquer outra e que agora já não poria mais os ovos. Ou seja, ele perde tudo aquilo que ele queria. Se ele queria mais riqueza, ele perdeu a sua fonte de riqueza. Todos conhecemos a fábula? Vamos lá para o quadro para ver a análise da oposição semântica fundamental, aqui apresentando então o quadrado semiótico. Estruturalmente, a semiótica greimasiana propõe a distribuição dos elementos componentes dessa oposição em um esquema clássico que nós chamamos de quadrado semiótico. Primeiro, né, como eu disse, o enriquecer, né, trazendo do modo verbal para o substantivo, né, então a gente tem, de um lado, riqueza. Qual que é a oposição da riqueza? É a pobreza. E aí nós temos aqui, nessa construção, portanto, o contrário de pobreza é a não pobreza. O contrário de riqueza
é a não riqueza, que são, portanto, também traduzidas a partir do interpretante, nesse caso eu, professor Anderson, com outros elementos. Por exemplo, a não pobreza, que está em conjunção com a riqueza, eu vou colocar aqui, está ligada ao conforto. Enquanto a não riqueza está ligada ao desconforto. Então, a gente constrói esses elementos, né? Se ele era pobre, se ele te desejava a riqueza, né? Temos aqui uma posição fundamental que o texto revela, né? Perceber também que a não pobreza é trazer um conforto, mas ele quis todo esse conforto de uma vez. E a não riqueza é um elemento de desconforto. Lembrando que conforto e desconforto são ideias que eu trouxe, uma leitura minha. E, portanto, a ideia de pobreza e de riqueza pode trazer outras ideias e outros sentidos a partir do interpretante. Outros interpretantes com outras histórias de vida e outros contextos sociais, culturais, podem ter outras leituras. Vamos lá para o quadro para a gente continuar, então, a análise e essa apresentação do quadrado semiótico. A partir da representação, os termos riqueza e pobreza, formadores da oposição, são tomados como contrários. No texto, esses termos são recobertos por valores qualitativos, pautados nas ideias de euforia e disforia. Portanto, o valor eufórico quando é positivo ou disfórico quando é negativo. No caso da fábula, riqueza apresenta um valor positivo, portanto, eufórico, já que o agricultor busca incessantemente, ao passo que a pobreza repelida por ele, né, aquela ideia de conforto e desconforto, como eu tinha dito, apresenta um valor disfórico, que é um valor negativo. Ganha evidência no texto, obviamente, a perspectiva do agricultor. A gente está falando de riqueza, de pobreza. Quem que é pobre? Quem que é rico aqui? É o agricultor. Portanto, essa é uma perspectiva de leitura, uma perspectiva de análise. Num outro percurso de leitura, você poderia, talvez, identificar oposições com base na trajetória da galinha, ou ainda a trajetória daquele que trabalha lá no mercado, né, da vila, essa pessoa que ficou com os ovos, por exemplo. A partir, né, no caso da galinha, a gente não teria aqui riqueza e pobreza, mas teria oposição como vida e morte. Isso mostra que leituras semióticas diferentes são possíveis, inclusive são desejáveis, de modo que essas oposições possam aparecer em contextos diferentes, sempre relacionados aos elementos do texto. Nesse caso, agricultor ou a galinha. Paixões semióticas. Primeiro, a ideia de paixão, assim como romantismo, por exemplo, existem palavras que a gente, quando está na universidade, nesse contexto acadêmico, a gente vai utilizá-las de outro modo que não naquele modo e não com aquele significado que nós usamos no dia a dia. Romantismo, por exemplo, dizer que uma pessoa é romântica, a gente nunca quer dizer, por exemplo, eu tenho um amigo que se chama Gabriel, o Gabriel é romântico. Eu não quero dizer que ele tem um pensamento de uma pessoa do começo do século XIX, pautada por um valor subjetivo e que tem na sua nacionalidade uma expressão da identidade pessoal. Não é isso que eu quero dizer. Eu quero dizer que ele tem modos elegantes e, ao mesmo tempo, quer dizer também que ele tem modos que não são compatíveis com o momento em que nós vivemos, porque esses valores não são valores do nosso tempo. A mesma coisa é pensar a palavra paixão dentro de um contexto de semiótica. Mas se paixão não é paixão, essa que a gente está pensando, que vocês estão pensando, o que é paixão, então? Primeiro, a gente precisa pensar que sentimentos diferentes são
paixões. E a maneira como esses sentimentos movem as pessoas em busca dos seus desejos, sejam esses desejos posse, relacionamentos, conquistas abstratas, acadêmicas, profissionais, enfim. Isso são paixões, e as paixões movem as pessoas. Movem as pessoas no sentido de agir. Portanto, o ódio é uma paixão. Pensar nessa contradição que seria fora do contexto da semiótica é muito importante para a gente entender o que é uma paixão semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente ver esse conteúdo. Com o desenvolvimento da semiótica greimasiana, a semiótica de linha francesa, ou ainda a semiótica discursiva, todos esses nomes se atribuem à semiótica greimasiana, chegou-se à percepção de que haveria estados de alma decorrentes de estados de coisas. Em outras palavras, o sujeito, na busca por seus valores, por seus objetos de valor, as coisas com as quais pode estar em um estado eufórico, aquele que é o estado de conjunção, é aquele de posse, ou ainda em um estado disfórico, que é o estado de disjunção, aquele estado de não posse, poderia vivenciar experiências emocionais geradas por essas situações. Essas experiências emocionais são as paixões. É aí que entra, então, o conceito de paixão semiótica, um estado de alma dos sujeitos, que pode ser modificado no decorrer de um percurso narrativo. Ele pode se transformar, como sentimentos se transformam, mas, acima de tudo, é pensar que nós temos múltiplas paixões e que esses estados de alma, que às vezes eu também chamo de sentimentos, não sempre sentimentos positivos, ou ainda como inicialmente pode-se pensar que uma paixão sempre vai estar ligada a um relacionamento amoroso, não é isso. A gente está falando aqui em disjunção, conjunção, em estados de alma mais ligados a desejos, e, portanto, posse e não posse, realização e não realização desses desejos, e como isso se transforma também no percurso gerativo de sentido. Vamos lá para o quadro para a gente continuar esse conteúdo. Para a semiótica greimasiana, as relações dos sujeitos com os objetos de valor, no nível narrativo do percurso, gerativo de sentido, podem ser modificadas pela modalização. Essa palavra é bastante importante. É uma espécie de fator determinante. Fator determinante do quê? Determinante do sentido, determinante do significado. São 4 as determinações modais: querer, poder, dever e saber. E percebam que existe aqui uma gradação, Querer, poder, dever e saber. Sujeito do ser. No caso das paixões semióticas, concebidas como estados da alma, e, portanto, mais uma vez, ressalto, a gente não está falando de uma paixão no sentido amor contemporâneo, como se usa normalmente. A gente está falando dos mais variados estados da alma. Nosso foco é o sujeito do ser, que é aquele que sente. Assim, as paixões constituem resultados da associação das modalidades, com a ideia de ser. Portanto, a gente falou de modalização, mas é a modalização ligada à ideia de ser. Portanto, querer ser, poder ser, dever ser e saber ser. Portanto, a gente está falando aqui de uma construção que não é apenas
do significado, mas como o significado, o sentido do texto demonstra determinadas paixões. As paixões são percebidas pelos significados e pelos sentidos que aparecem no percurso gerativo de sentido. É a partir daí que a gente percebe essas paixões. E muitas vezes a gente vai ter essa relação, né, entre essa modalização, o querer, o poder, o saber, com o ser, né? Querer ser, poder ser. E a ideia é de que, por exemplo, um jovem que quer ser o herói da sua terra, do seu povo, mas ele tem uma virtualização, ele se imagina como herói, ele acredita que pode ser herói, portanto tem um crer ali no querer também. E saber ser esse herói, né? Realizar, tornar isso verdade, é esse percurso gerativo de sentido e, portanto, a gente está falando aqui de uma construção complexa, concreta dos sentidos de um texto. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Paixões simples e complexas. As paixões simples são aquelas que estruturam a partir de um único arranjo modal, oriundo da relação entre o sujeito e o seu objeto de valor. As paixões complexas, por sua vez, são aquelas que derivam de toda organização narrativa anterior, ou seja, estados de alma prévios que levam a novos estados de alma, quase como paixões que levam a paixões. Por exemplo, ao se observar as relações entre o sujeito e o objeto de valor, pode ser percebida a associação de um querer ser mais um saber não poder ser. São duas coisas diferentes. O sujeito quer alcançar um dado valor, mas sabe que não pode alcançar. Então, perceber essas relações é parte também da análise semiótica, nesse caso, uma análise mais complexa dentro do percurso gerativo, considerando aí esses estados de alma que a gente chama de paixão semiótica. Tensividade é uma palavra diferente. Tensividade não é uma palavra que a gente usa no dia a dia, mas a palavra da qual ela se origina, a gente usa, é tensão. Tensão, por exemplo, num cabo, é quando a gente estica ele com força e a gente sente essa tensão nesse cabo. Então, o que é a tensividade dentro de um texto? Vamos lá no quadro para a gente ver esse conteúdo. De modo bastante simples, a tensividade pode ser associada a uma ideia de gradação. Vejam, não é graduação, é gradação, falando de níveis. Expressa no modo como as paixões se apresentam, considerando-se aspectos como a sua duração e a sua força. Portanto, estados da alma surgem e se vão. E nesse processo, eles passam por uma gradação e podem durar mais ou menos, podem ter mais ou menos força. Conforme aponta Mello, o grau de tensividade das paixões semióticas pode se dar em duas direções, com o aumento ou a diminuição da tensão. Primeiro, aquele que a gente imagina, né, que é um processo em que a gente parte da tensão para a distensão e o relaxamento. Ou ainda, o processo inverso, que parte do relaxamento para a intensão, para a tensão. No primeiro movimento, percebe-se que uma paixão com maior nível de tensão, cuja força vai diminuindo gradativamente até a percepção de um relaxamento. Portanto, partir da tensão gradativamente até a percepção de relaxamento, inclusive, ele é um percurso muito tradicional na literatura narrativa, né? A ideia de que o herói está numa situação de tensão e que, na medida em que age para que isso se dissolva, para que as coisas se resolvam, esses estados da alma conduzem até uma percepção de relaxamento. Na segunda possibilidade,
parte-se de uma tensão com grau de relaxamento maior que sofre aumento gradual da tensão, terminando aí num movimento de maior tensão. Paixões como a felicidade, a infelicidade, o alívio e a aflição, vejam, são opostos, né? Felicidade, infelicidade, alívio e aflição são opostos, representam esses diferentes níveis. A felicidade ocorre se o sujeito deseja entrar em conjunção com seu objeto de valor e sabe que isso é possível. Portanto, isso é um relaxamento. Digamos, a ideia de que eu posso realizar determinada coisa, a ideia de que eu posso possuir determinada coisa. Isso gera um estado de relaxamento. A infelicidade se expressa quando o sujeito sabe que a conjunção é impossível, portanto, intenção. A aflição, por sua vez, caracteriza a situação em que o sujeito vê a conjunção com o seu objeto de valor como algo incerto. Atenção. E, por fim, o alívio se mostra quando a conjunção do sujeito com objeto de valor é dada como inevitável, ou seja, acontecerá de fato e, portanto, é uma distensão. E se a gente pensa em distensão, a distensão é um relaxamento total, né? Quando a gente fala, eu tive uma distensão no meu digamos, né, no músculo, né? Se você distender o músculo, é que ele perdeu aquela capacidade ali, de modo momentâneo, né? Espero que esteja tudo bem com o músculo, mas ele perde essa capacidade de tensionar, ou quando ele faz isso, a gente sente dor. Então, de um modo geral, a gente está falando aqui de dois movimentos, o de conjunção e de disjunção, e de que a tensividade se dá entre o desejo, né, de conjunção e o desejo de disjunção. Por exemplo, qual que é o desejo de disjunção? Entre um presidiário e o presídio. Por exemplo, ele deseja não estar associado ao presídio, de modo que ele deixe de ser também presidiário. Então, é essa construção dessas conjunções e disjunções que vão organizar a tensividade. E a tensividade, essa tensão, é criada pelo poder ou não estar com um objeto de valor, né? E aí, por objeto de valor, eu estou dizendo não apenas, digamos, o iPhone 10. Não, eu estou falando um objeto de valor que nós criamos. Por exemplo, uma criança que quer adotar um cachorrinho. Veja, é muito diferente do iPhone 10, mas aí o desejo, né, é esse querer estar com, vai criar aí disjunção, ao mesmo tempo que realizando cria conjunção. E entre esses processos a gente tem aí a tensividade. Vamos lá para o quadro para a gente terminar esse conteúdo. Foco da análise. Observar as paixões é apenas mais um desdobramento das possibilidades de análise semiótica de um texto. Vejam só, mais um desdobramento e das possibilidades. Não esqueçamos disso. As possibilidades de análise dentro da semiótica são múltiplas. Professor, quer dizer que não existe uma correta? Existem muitas corretas, do mesmo modo que existem muitas incorretas. Então, portanto, os métodos, conhecer bem os métodos de análise é muito significativo, muito importante para desenvolver essas análises. Isso não significa, portanto, que elas devam ser sempre analisadas. Portanto, as paixões não são obrigatórias dentro de uma análise semiótica. O foco da análise sempre dependerá das pretensões do semioticista, ou seja, daquilo que ele pretende enfatizar. E aqui a gente volta sempre para aquela relação lá triádica do signo persiano, né? Sempre tem um interpretante. Nesse caso aqui, o semioticista que decide, a partir da análise que ele deseja, quais elementos ele vai dar foco. Portanto,
são essas escolhas que transformam, né? Que não transformam o sentido do texto, mas transformam uma análise em algo mais concreto, algo mais sólido e pautado por uma leitura profunda do texto. Situação-problema. Vamos lá para o quadro para ver qual que é a situação-problema dessa vez. Manuela, para fechar a análise diferenciada que vem sendo construída a partir de uma fábula, né? Manuela é essa personagem que é voluntária num projeto social e que por isso mesmo busca fazer leituras mais profundas, né? Da moral do texto, das fábulas, né? Então, ela está aqui fazendo essa análise diferenciada para eles, não para nós que trabalhamos com o texto, de modo que na discussão com seu público também sejam exploradas as emoções expressas nessas histórias. Afinal, considerando que o objetivo primeiro da jornalista no papel de voluntária na instituição, parabéns, Manuela, é a formação dos valores cidadãos desses jovens. Considerar aquilo que os indivíduos podem sentir a partir dos sentimentos suscitados pela narrativa analisada é importante nesse contexto. Não apenas é importante nesse contexto, mas vejam como é rica a análise semiótica. É importante também na leitura de uma tragédia grega, que não tem relação direta nenhuma com essa condição, mas que é fundamentalmente organizada a partir de emoções, de paixões, de estados da alma. E, portanto, são contextos muito distintos, mas que podem ter a semiótica como ferramenta de análise. Vamos lá para o quadro para a gente continuar. Nessa etapa final, o foco a ser contemplado por Manuela são as emoções que permeiam os discursos. Por isso, com o estudo da sessão, você conheceu o conceito de paixão semiótica, né? Nesse momento da nossa aula, você entendeu o que é paixão semiótica, que a gente está falando de estado da alma do sujeito. E que muitas vezes eu uso a expressão sentimentos, né? Aquilo que ele pode sentir em sua trajetória em busca de um objeto de valor. Considerando que Manuela está propondo a análise de uma fábula, a abordagem das paixões vai depender da narrativa selecionada, né? Portanto, determinadas paixões vão aparecer em determinadas narrativas e, por isso, a escolha do material é sempre importante, eu destaco isso. No caso da história A Galinha dos Ovos de Ouro, por exemplo, podem ser desprendidas paixões como ambição. Ora, se ele matou a galinha porque ele queria mais riqueza, mais imediatamente, não tem outro nome. Isso é ambição, como o caso, por exemplo, de alguém que cai num golpe de pirâmide. Ele entra no golpe de pirâmide por ambição. É esse o exemplo, né, que a gente pode trazer ali dentro de uma discussão dessas paixões. E aqui, uma das paixões que o texto suscita é ambição, expressa na figura do agricultor que queria ser o detentor de riquezas cada vez maiores, ou ainda uma outra paixão, o arrependimento, quando esse sujeito realiza uma ação que é matar a galinha na busca gananciosa por mais ovos de ouro e, por fim, acaba por perder tudo. E ele naturalmente se arrepende. Para a abordagem dessas ideias com o seu público, obviamente, Manuela deverá evitar os termos semióticos para não assustar as crianças e os jovens que são o seu público. Inclusive, o de paixões, que podem ser tratadas apenas como emoções ou, como eu também muitas vezes falo, sentimentos, para facilitar a compreensão. E isso é muito significativo quando vocês estiverem em sala de aula com ensino fundamental e com ensino médio. Tá bom? É importante fazer essas traduções de modo que eles possam compreender o que você fala. O que ela deve fazer, então, é mostrar como esses elementos aparecem retratados no discurso, fomentando uma discussão sobre como tudo isso pode ser traduzido para a vida de todos nós. E esse é um objetivo final da fábula de modo geral. Uma fábula fala para as crianças, mas ela fala sobre assuntos que também são assuntos para a vida adulta.
que a ganância, por exemplo, né, tirada aí da fábula da galinha dos ovos de ouro, pode te levar à ruína, mas principalmente ali, pode te levar ao arrependimento, no mínimo ao arrependimento. Vamos lá para o quadro para a gente ver aí, dentro da resolução, né, um pouco das emoções expressas na fábula e como a gente pode, como a Manuela pode resolver isso, né? Primeiro, a identificação das emoções apresentadas na fábula, né? As emoções ali, que é a ambição e o desejo de ser mais rico e a tristeza no final, né? O arrependimento. A identificação das ações que geraram essas emoções, né? A ação de ter o ovo de ouro, a ação de querer ficar mais rico. E, por último, a associação das emoções com a vida cotidiana, com vistas ao ensinamento. E aí, por exemplo, essa ideia de que muita gente entra, por exemplo, na vida adulta, nesses esquemas de pirâmide que muitas vezes são altamente, na maioria, né? Em todos são altamente condenáveis, mas que as pessoas acabam se enganando. Por quê? Porque elas são simples, porque elas não entendem? Não, porque elas são gananciosas. E entender como uma emoção, um sentimento, um estado da alma, uma paixão semiótica pode revelar um significado que muitas vezes estava oculto no texto. Interação, paixão semiótica. Vamos lá para o quadro para a gente ver essa atividade. Através do link disponibilizado abaixo, ou por meio do código QR ao lado, acesse e responda a atividade interativa. De acordo com o que vimos até aqui, o que é paixão semiótica? Se possível, deem exemplos. Vocês têm alguns minutinhos para realizar a atividade e a gente volta já já.
essa atividade de interação. E a atividade é bastante simples e ela pergunta o que é uma paixão semiótica. Como a gente viu, paixões semióticas são estados da alma, não estão relacionadas à ideia imediata de paixão, como a gente usa no dia a dia, no cotidiano, tá? Como a imprensa usa, por exemplo. E a gente pode ter estados da alma que são muito diferentes da paixão que vocês imaginam inicialmente, como, por exemplo, o ódio, né? Que é exatamente o oposto. Portanto, estados da alma, sentimentos, emoções, tudo isso são paixões semióticas. Revisão. Vamos então revisar nesse momento os conteúdos dessa aula. Lembrando que essa é a nossa segunda aula. Na primeira, nós já vimos o plano básico para que a gente pudesse compreender o que é primeiro a semiótica, né? A ideia de que nós estamos aqui lidando com estudos de significação, né? São processos complexos que nós fazemos a todo momento, mas que não paramos para pensar neles. Por exemplo, recentemente, né, um cartunista brasileiro e um ator americano famoso revelaram que tem afasia e por isso não se dedicarão mais àquelas atividades narrativas que eles realizavam. Por quê? Porque dentro do processo de significação, como mostra Sanders Peirce, nós temos um triângulo e nesse triângulo nós temos o representamen, o objeto e o interpretante. É justamente uma quebra entre o objeto e o representamen, né? A palavra que o representa, existe uma quebra entre esses dois que faz com que o interpretante não consiga associar, por exemplo, o objeto cadeira com a palavra cadeira. Isso se dá, essa doença tem o nome de afasia. Isso é só uma amostra de como isso está presente na nossa vida todo dia, a todo momento. Então, a semiótica, de fato, não é algo tão complexo, mas analisar esses processos minuciosamente é. E nessa aula nós vimos como isso se dá na construção de textos e discursos, que muitas vezes são encarados como sinônimos, mas não todas as vezes, nem por todos os estudiosos da semiótica. Portanto, nessa aula nós vimos basicamente de como se operam análises semióticas em objetos textuais, em textos e discursos. E aqui eu gostaria de lembrar o quanto é importante vocês acessarem, lerem o livro da disciplina, riquíssimo em exemplos, muito bem construído pelo professor Júnior Guerra e que por isso mesmo é o guia da nossa disciplina. Não se esqueçam, acessem e leiam a unidade do livro 2, né, a unidade 2 do livro, que é a unidade que guia essa nossa segunda aula. Vamos lá para o quadro para ver os tópicos, né, dessa aula. Tratamos de modo bastante geral sobre a análise semiótica de textos, né, e as possibilidades dessas análises semióticas e o texto sob uma perspectiva semiótica. Portanto, aqui ainda estamos tratando de possibilidades, de modos para olhar para o texto, né, e já trazendo elementos que serão aplicados dentro de uma metodologia de análise semiótica de textos que a gente disse está pautada por uma construção bastante estrutural, construída aí sobre uma perspectiva do estruturalismo que domina os discursos acerca da linguística, né, no século XX, mas que ainda hoje é muito importante na construção de boas análises textuais, né? E aí o principal elemento é o quadrado semiótico, né, que a gente viu também nessa aula, e por fim vimos as paixões semióticas, como o percurso gerativo de sentido acaba por construir essas paixões, que a gente sabe,
não são propriamente paixões no sentido cotidiano, mas sim estados da alma, e que existem paixões simples e paixões complexas, né? As paixões simples estão ligadas a objetos de valor, digamos, né? João quer namorar Maria. E veja, Maria, aqui dentro da análise, a gente vai chamar de objeto de valor, e eu não estou objetificando a mulher. Dentro da análise semiótica, esse é o objeto de valor para João. E se ele tem, né, o apreço de Maria, portanto, ele está em conjunção com seu objeto de valor. Se ele não tem o apreço de Maria, ele está em disjunção com o objeto de valor. E aí existem paixões que geram paixões, e a gente parte para uma análise de nível complexo das paixões semióticas. Lembro mais uma vez a importância de vocês acessarem o livro da disciplina. Deixo aqui o meu abraço. Tchau, tchau.